Olá, boa tarde, irmãos, empresários e empreendedores. Nós estamos aqui hoje, nosso segundo programa, que é o Fé com Propósito. Aliás, é impossível fazer qualquer coisa nessa vida sem um propósito. E o propósito principal nosso é declarar Cristo, falar de Cristo na nossa vida, na empresa, na família, no ministério. E hoje aqui nessa tarde eu estou com a presença aqui do Bruno. Tudo bem, Bruno? Tudo jóia. Graças a Deus. Muito obrigado aqui pela sua participação, pelo seu convite aceito. Qual que é o seu sobrenome? É Bruno Eusébio. Bruno Eusébio. Você nasceu onde, Bruno? Sou de Belo Horizonte. Eita, coisa boa. Também sou. Já morou fora? Morei muito pouco quando minha mãe passou no concurso interior. Morei em Baldim, que é na região metropolitana. Ah, Mas logo voltei para Belo Horizonte. é isso aí. Ficou quanto tempo fora? Uns 2 anos, mas eu era criança, tinha uns Era 6, criança. 5 anos nessa época. E assim, Bruno, em questão da profissão, muitas crianças crescem, adolescentes, não sabem o que vão ser. Esse foi o meu caso. Não sabia com o que eu iria trabalhar. Mas um dia eu entrei numa loja de tecidos, gostei e estou há 25 anos. Então eu não tinha nenhum, sabia nada que eu ia fazer quando era criança. E você? Você é um advogado. Quando que nasceu esse interesse seu em trabalhar no área do direito? Seria isso, assim que fala? Sim, o meu pai também é advogado. Então, desde muito novo, eu já o acompanhava na profissão. E o direito, ele é algo muito vistoso. O direito chama atenção, o direito arrasta. É muito difícil numa família de advogados ninguém também ser advogado. Então, eu fiz direito, sou advogado, minhas irmãs também fizeram direito, meu irmão mais velho fez direito, os meus tios, vários fizeram direito. Então, é uma profissão que chama. E tendo o exemplo do meu pai dentro de casa, eu sempre me propus a ser um advogado. Legal. Então você já teve o exemplo desde novo. E quando você acha assim, eu decidi, você é advogado, com qual idade? Pois é, eu acho que foi até na época do vestibular mesmo, porque eu nunca tinha pensado em outras coisas. Mas eu já quis ser jogador de futebol, já quis ser cineasta e até educador físico, porque eu lutava taekwondo e queria ter uma academia de esportes. Mas todas essas coisas eram passageiras, não eram algo que me dava vontade de ir lá e confirmar. Você lutava taekwondo? Lutei taekwondo, Com mesmo sendo quem? baixinho. Ah, eu não vou nem lembrar o nome do meu mestre, não. É, eu lutei muitos anos também. Ele era discípulo do Parque, do mestre Parque. Eu era aluno do Parque. Eu treinei com o Júnior Parque muitos anos. Sim. Assim, ali na adolescência, e depois eu lembro que tive que definir. Eu tenho que trabalhar ou eu tenho que treinar. Não tinha patrocínio para treinar, ficar viajando no Brasil. A gente ia para o Paraná, ia para Bahia e tudo. Eu falei, vou trabalhar com tecido. Então a sua família te inspirou a ser um advogado. Sim. E cristão? Quem te inspirou? Pois é. Eu falaria assim, foi o Espírito Santo. Mas o lá pelo ano de 96, 97, o meu pai, eu morava com meu pai, meus pais são divorciados, e meu pai ele estava numa busca muito grande por algo. Ele buscava encontrar um caminho. Então frequentou tudo que você puder imaginar. E aí ele começou a frequentar a quadrangular. Ele tinha um amigo que era pastor, começou a frequentar a quadrangular e nos levou. E eu lembro que no primeiro culto eu nem sabia o que estava acontecendo. Sei que estava tocando aquele louvor, um louvor famoso desse que a gente conhece. E tava tocando aquela do Espírito. E. Em espírito. Não, não é. Vou cantar aqui não, não vai dar Não, ruim. não, pois é. Não vou nem tentar, não, porque esse negócio de música eu não lembro sempre. Mas eu, ali com poucos anos, sei lá, 12, qual idade que eu tinha, eu vi aquela pregação. Eu não lembro o que falou na pregação. Mas na hora que o pastor perguntou, alguém quer aceitar Jesus? Eu sei que eu estava lá, na frente, aceitando o Senhor Jesus. Mas o meu pai depois teve uma ruptura, ele parou de frequentar essa igreja, e eu, com 12 anos, 11 anos, também parei. E fiquei muitos anos sem nem frequentar. Mas o meu irmão mais velho, ele era colega de sala de um adolescente na época que era membro da Central. E esse amigo do meu irmão, era o melhor amigo dele da escola, vendo que meu irmão tinha frequentado a igreja, colou junto meu irmão, levou meu irmão para a Central e meu irmão frequentou, ele foi membro da Central muitos anos. E eu sabia quem era Jesus, eu conhecia o nome do Senhor Jesus, tinha aceitado Jesus,
mas eu não tinha um relacionamento com Jesus. E eu, paralelamente, eu via que meu irmão tinha. Então, muitas vezes, quando falava-se, eu via algum cristão, algum crente falando de Jesus, eu pensava, esse é o Jesus deles. Tal. Eu não sentia aquela liberdade do Jesus ser meu. Mas eu lembro, às vezes, de estar andando à noite, sozinho na rua, morrendo de medo. Falava, em nome de Jesus, eu vou chegar em casa, em nome de... E eu chegava. Não queria em alguns momentos, mas na hora do aperto sabia Sim. pra onde correr, né? E aí, lá pelos 20 e poucos anos, já fazendo direito, já na universidade, eu comecei a ter uns pesadelos. Eu tive um pesadelo numa certa noite que eu sentia que alguma coisa me sufocava. Me sufocava, eu não conseguia falar e eu acordei desesperado. Bem, bom, pesadelo, né? Beleza, vou voltar a dormir. Na outra noite aconteceu a mesma coisa. Um ataque demoníaco, eu sei que foi um ataque demoníaco, apertando minha garganta, tentando me matar. Aí eu acordei, meu irmão, ora pra mim. Ora pra mim, porque tá acontecendo isso, isso e isso. Isso foi durante a semana. Na sexta-feira, meu irmão me levou na célula. E desde então, eu fiquei. E eu comecei a andar com aquele Jesus que eu não tinha intimidade de falar, é o meu Jesus. E ele passou a ser o meu Jesus. Nessa idade você já era casado? Não, eu casei tem pouco tempo. Eu fiquei Sim. solteiro muito tempo. Sim. Eu tinha 20 e poucos anos quando eu converti e casei com 30 e tantos. Legal. E nessa idade aí, então, você começou a estudar com 18 anos pro direito? Uns 20. Você formou qual idade? Nossa, essas coisas assim são difíceis de lembrar, hein? 24, mas foi próximo assim à época que você foi pra igreja? 25, não, eu fui pra igreja na metade do curso, mais ou menos. Na metade. Na metade pro final. E aí quando você foi pra igreja, antes você já estava estudando, já tinha os parentes que trabalhavam, e uma coisa interessante aqui, a palavra de Deus ela fala sobre governo. Ela começa como governo. Quando fala em governo, logo no início fala de cabeça, né? O Bereshit do Gênesis e o Arquê, que é o princípio ali de João, é a mesma coisa, é cabeça. Cabeça fala de governo. Inclusive, na profecia de Gênesis 3,15, vai falar que Cristo vai pisar na cabeça, no governo. Então, o reino de Deus, ele fala de governo. E todo governo tem um rei, tem os súditos, tem a terra, onde essas pessoas moram, e tem as leis. Sim. E tem as leis. Então, nós temos as leis de Deus e sabemos que a lei de Deus é uma só. Quando você obedece essa lei, a palavra diz que você é abençoado. Quando você desobedece essa lei, a palavra fala que você é amaldiçoado. Você escolhe a vida ou você escolhe a maldição. O que você pode falar para a gente dessa similaridade da lei de Deus com essa lei que vocês trabalham, os advogados? Tá. Interessante que tudo que existe para a glória de Deus. E as próprias pedras, elas pregarão, se faltar quem pregue. E o mundo que a gente vê, esse mundo visível nosso, esse mundo das relações humanas, existe nos próprios corações do homem, existe um anseio pela eternidade, existe uma marca, uma digital do Senhor ali. E eu entendo que as leis, principalmente depois da reforma protestante, que esse protestantismo entrou em todos os espaços e ali gerou transformação, o Espírito gerou transformação. O que eu posso dizer sobre as leis que regem uma nação, que via de regra essas leis elas refletem algo que já existe no mundo natural, não no mundo natural, mas no mundo espiritual. Das leis do Senhor. E da mesma forma que quem observa as leis do Senhor colhe vida, quem em sociedade observa as leis nunca vai colher morte. Pelo menos no relacionamento humano, no relacionamento com os poderes constituídos, no relacionamento com o outro, se a pessoa segue a lei, ela não vai entrar em conflito. Ela não vai entrar em contendas e ela não vai ter problemas. Ela pode até ser vítima de outros, mas aquele que segue a lei nos seus contratos, nos seus impostos, nas suas relações com o banco, nas suas relações com um condomínio, num aluguel, se a pessoa segue a lei, ela evita conflitos. A lei é como se fosse até um roteiro.
um roteiro ou mesmo uma fronteira que estabelece limites para que você não se machuque. Assim como a lei de Deus é. A lei de Deus não é para salvação, nós sabemos disso. Mas ela, sendo observada, ela pode gerar vida. E vida que eu digo é ausência de dano. E não sendo observada, você vai colher aqueles frutos da desobediência. Sim, interessante que quando Deus ele dá a lei, não é para um castigo, mas é para apontar justamente para aquilo que você vai se machucar, como você disse. Então é tipo assim, não coma dessa árvore, porque ela vai te trazer um malefício. Essa palavra é certa? Malefício? Sim. Um dano. Mas você tem um monte de coisa aqui que vai te trazer benefício. Então a lei, para o mesmo lado que ela aponta para algo negativo, mas ela te aponta para onde você pode desfrutar, que vai ser bom. E como que um advogado, cara, faz para ajudar uma pessoa que errou, que está contra a lei? Qual que é o papel do advogado? Agora vamos ver assim, é que Cristo também tem essa função, né? Nosso advogado. É o nosso advogado. É o nosso advogado. E a gente erra. A gente falha. E Cristo é o nosso advogado. Então, existe uma conexão aí também de você sendo advogado. E muita gente, eu sei que fala assim, nossa, como é que aquele advogado pode proteger aquela pessoa que está errada? E aí, como é que é essa situação aí? A palavra fala que tinha um servo que devia infinito, Uau. que não conseguia pagar a sua dívida, foi perdoado, e depois ele foi insensível, intransigente com um servo que devia muito menos. Eu creio que, como advogado, eu vejo isso. Todo mundo tem o direito de ser defendido. Todos. Independentemente do pior crime que tenha cometido, isso falando sobre direito penal, ou independentemente dos desvios, das más condutas empresariais, todo mundo tem o direito de ser defendido. E isso, se você pegar e for analisar na história do direito, tem muito a ver com a própria evolução que veio com a reforma. Porque antigamente nós víamos o quê? Uma lei de talião, olho por olho, dente por dente, sem defesa, sem nada. Esse mundo moderno, ocidental que nós temos, se deve ao cristianismo. Direito de defesa, direito de um processo equilibrado, um processo justo, sem tirania, sem um juiz tirano, sem um juiz que seja ao mesmo tempo investigador, acusador e juiz. Isso nós devemos a Cristo, esse estabelecimento de um direito de ser defendido. E aí, falando sobre a lei traz direitos, o próprio Código Penal, isso, quando você vai observar aquilo que diz o Código Penal, ele, muito mais do que falar sobre crimes, ele traz uma proteção do indivíduo. Porque se você só pode ser acusado de um crime caso aquele crime esteja ali tipificado como crime. É um livro de liberdades também. Porque antigamente a pessoa bastava ser acusada por um nobre, por um rival, para ela ser submetida à tortura, a um monte de coisas. Hoje em dia, o código, a própria Constituição fala, não há crime sem lei que defina. Então, a própria lei penal é uma lei de liberdade. Veio para proteger também. Sim. O abuso e o poder dos tiranos. Sim. E agora, vamos supor, você já atendeu uma pessoa, não sei muito profundo em qual área você trabalha, você até falou aqui antes, mas que você teve oportunidade de falar de Cristo para ela e que você viu que ela se arrependeu, porque eu sei que tem gente que não se arrepende até o fim. Vamos supor que o cara ele não pagou um imposto. Eu não esqueço aí, recente um cliente meu mandou uma mensagem, falou, se o presidente X ganhar, eu não vou pagar imposto nenhum. Porque ele é um ladrão. Eu falei, mas quem não paga o imposto também é ladrão. Então você está falando que não vai pagar porque ele é ladrão, mas você vai fazer a mesma coisa que ele? Ele, eu não vou pagar o imposto. E assim, eu não senti um arrependimento nele. Vamos supor que ele fosse pego pela justiça. Você já teve algum caso assim que alguém foi pego e assim, você teve oportunidade de falar de Deus para ele? Ou então ele próprio foi se arrependendo da atitude dele? Você está entendendo o que eu estou falando? Sim. Os casos de direito penal, eles são emblemáticos, né? Porque nos dá essa oportunidade de refletir sobre valores morais, sobre valores cristãos.
Mas o que eu tenho visto mais, assim, na minha atuação é durante o aconselhamento. E, embora não seja o carro-chefe da minha atuação, nós temos lá no escritório muitas causas de direito de família. E é uma área que as pessoas estão ali destruídas, destruídas literalmente, e já sempre vêm já se abrindo, querendo uma solução, mas não uma solução para aquele caso, mas uma solução para a vida. O que eu faço para voltar a ter alguma alegria, para voltar a ter um preenchimento? Então, eu sempre tenho oportunidade, durante os aconselhamentos, de falar de Jesus. Agora, eu, por não estar atuando no direito penal, não tenho casos de alguém que cometeu um crime e se arrependeu, o que eu acho que existe. Mas tem N casos de clientes que eram pessoas que davam golpe e que vieram a conhecer a Cristo e se arrependeram disso. Mas tem muitos também que dizem que conheceram a Cristo e continuam dando golpe. Então nós não temos como julgar quem se arrependeu e quem conhece a Cristo verdadeiramente. Mas é uma coisa que dá para você perceber no olhar e no falar. Eu já tive sim clientes que mudaram depois que por algum motivo conheceram o Senhor e outros que alegam ter conhecido o Senhor e continuam sendo a mesma pessoa. Era aquilo que a gente conversava no início da conversa, antes da gravação. Não é possível separar a minha personalidade, advogado, cristão, pai, marido. Não, eu sou a mesma pessoa em todo o tempo. Então não tem como um empresário falar, agora eu sou empresário, domingo de manhã eu sou cristão, durante a semana eu sou empresário. Durante a semana eu não recolho imposto. Domingo eu vou na igreja e dou o dízimo. Não tem como. O Senhor vê o coração. E você, eu vi aqui que você gosta muito da palavra. Pelo pouco que a gente conversou, você sempre coloca a palavra aqui em tudo, fala do Espírito. Qual que é esse tempo que você tem com Deus? É mais na parte da manhã? Esse tempo que você tem com Deus, você tira em qual momento? Assim, É a parte mais difícil da minha vida cristã, é ter o tempo de qualidade com o Senhor. E eu vejo que por estar nessa correria do dia a dia, é um momento muito difícil para mim conseguir ter o meu momento a sós, o meu tempo de busca sempre. Eu me propus buscar pela manhã. E aí algumas vezes eu consigo, sim, sempre buscar. Em outras não. Acaba que no escritório eu tenho muito tempo para isso, porque eu passo o dia inteiro no escritório. Nem sempre estou atendendo. Mas muito do que eu sei de Bíblia ou de palavra é da minha caminhada. Eu vejo que quando eu me converti, a primeira coisa que eu fiz foi ler a Bíblia. Eu estava sedento, literalmente sedento. E eu lembro que logo depois que teve aquela situação, que meu irmão me levou para a igreja, e eu fui no acampamento de jovens. Foi assim, eu fui na cela, já tinha acampamento de jovens, então Deus preparou tudo para que eu fosse impactado. E no acampamento ele falou comigo, eu não ouvi a voz audível de Deus, mas uma determinada situação, todo mundo preocupado com algo espiritual que estava acontecendo no acampamento. E numa reunião de oração, Deus falou comigo, fala com o pastor para ler Efésios 2, que a explicação vai estar lá. E eu nem sabia quem era Efésios 2. Não sabia quem era Efésios, muito menos quem era Efésios 2. Que fala, vocês também já estiveram mortos nas suas transgressões e pecados. Então, com muita avidez, eu comecei a buscar a palavra. E acumulei algo que o Senhor me deu, de conhecimento da palavra. Mas eu também sei que o maná, ele perde, né? O maná de ontem não serve para hoje. É algo que eu tenho que vigiar na minha vida e que eu tenho que melhorar, que é separar um tempo de qualidade com o Senhor. Eu faço, mas eu gostaria de fazer melhor. Porque eu creio que o Senhor, ele merece muito melhor do que o que eu tenho feito. E eu vejo também que isso é preponderante até para definir os rumos da minha vida. É fácil de ver quando você não está buscando a Deus e toma atitudes erradas. E faz coisas erradas e age de forma equivocada. E quando você está cheio e aquilo naturalmente te faz agir de acordo com o que Deus quer. sim. Eu falei antes aqui sobre a questão de, às vezes, as pessoas ficarem limitadas
na igreja a ser ou pregador, ou pastor, ou diácono, ou cantor, e Deus dá vários dons. Como você acha que um cristão, um advogado cristão, que não é um pregador, não tem um chamado para cuidado pastoral, não é um diácono, não é um cantor, como que ele pode declarar Cristo e ajudar na comunidade de fé, na sua comunidade de fé mesmo? Agora não falando no âmbito geral, que é o que a gente está aqui hoje na Vida por Vidas, a gente tem o interesse de ter uma comunhão maior e ajudar a igreja, que cada um com o seu dom que pode. Como você acha que pode contribuir um advogado? Quando você me chamou para esse bate-papo, eu fiquei pensando e buscando a Deus o que eu tenho para falar. Porque eu não me vejo como o melhor cristão, eu não me comparo a pessoas que têm uma vida assim exemplar. Me vejo que eu estou muito aquém. E acho que é bom você saber que você não é perfeito, ter essa consciência. E eu comecei, Deus, o que eu vou falar? Será que eu vou lá e falo que da palavra que diz ali em Colossenses, que tudo que você fizer, você vai fazer para o Senhor? Porque isso sim é algo que a gente sempre conversa em rodas quando se fala, mas como que eu vou pregar sem usar palavra? Como que eu vou fazer isso sem ser um cara com a Bíblia embaixo do braço? A palavra fala, tudo que você faça, não faça para pessoas, mas faça como Senhor, para o Senhor, como se fosse para o Senhor. Isso fala de excelência. Mas aí Deus ainda não é ainda aí que eu quero chegar. E eu pensei na parábola dos talentos. Sabe, aquele servo que Deus deu 5 talentos, multiplicou. Aquele servo que ganhou 2 e multiplicou. E aquele ganhou 1 e enterrou. E também na nossa vida nós ganhamos talentos e nós temos a responsabilidade de não enterrar. Sabe, ele fala, eu tive medo, Senhor, porque o Senhor consegue colher aonde sequer plantou, então eu tive medo. Então se você sabe disso, era muito melhor você ter investido. Ou então dado aos banqueiros. Mas não, você enterrou. Mas aí Deus me levou para outra palavra. Lá em 1 Coríntios 13 fala do amor. E fala todas as qualidades do amor. E no final ele fala, vai permanecer. O que é maravilhoso é a fé, a perseverança. Vai permanecer a fé, a perseverança e o amor. Mas o amor é o maior deles. E eu creio que isso foi o que o Senhor quis me dar para esse dia de hoje. É o amor. Seja onde nós estivermos, nós temos que ter amor. O empresário cristão, se ele tiver muitas vezes em pregação a gente fala isso, eu tenho que trocar minha lente e tal. Se ele estiver usando uma lente de amor, ele não vai deixar de recolher um imposto para ganhar mais dinheiro. Porque ele sabe que ao deixar de recolher aquele imposto, ele mata a criança de fome. Sabe, não é o cara que... A gente brincou sobre tipos de advocacia criminal. Não é o cara que dá uma facada no outro e rouba um celular que causa um dano social gigantesco. Pode ser uma coisa mais terrível de se ver. Mas aquele cara que deixa de pagar imposto e faz criancinha passar fome numa creche, quantas pessoas ele prejudica? Isso não é falta de amor? Sabe, eu já vi empresário cristão comprando nota. Ou que se diz cristão, comprando nota para reduzir ICMS, gerar crédito ICMS. A nossa lente tem que ser do amor. E quando você está cheio do amor, você pensa no outro. A palavra fala também que você tem que considerar o outro mais importante que você. A sua atitude tem que ser como a de Jesus, que mesmo sendo Deus, não usurpou-se a Deus e morreu morte de cruz. Então, para mim é isso. O médico cristão, ele tem que estar cheio de amor. A faxineira cristã, ela tem que estar cheia de amor. E todas as outras coisas eu acho que vão fluir através disso, porque Deus é amor. E é interessante, você citou o Coríntios 13, que o 12 está falando de vários dons, Coríntios 12. E era uma briga, porque eles estavam brigando para falar qual que seria o dom mais importante. Ali em evidência o de línguas, que era uma igreja com muitos dons. E aí Paulo vem discorrer disso tudo, onde falar que o amor não busca o próprio interesse, né? O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E no final ele fala isso, porque a fé, no final, vai passar, porque você vai estar diante de Cristo. Você não vai precisar ter fé, você já está diante de Cristo. A esperança já chegou, Cristo já está ali. E o que vai ficar mesmo é o amor. E a gente, voltando para o primeiro mandamento, essa origem sim, é o amor. O amor realmente é o que fica, que é
é o desejo de ajudar, de fazer, não pensando em si próprio. Isso é realmente muito importante para toda profissão. Eu tenho certeza, esse meu coração mudou também por trabalhar com vendas, metas, sempre aumentar, comissões. A gente começa a trabalhar inicialmente lá com 18 anos, a maioria, pelo menos, eu creio, pelo dinheiro e pelo sustento. E com a preocupação imensa, cheio de ansiedade, porque a gente quer o dinheiro. Para a gente ter uma vida melhor, uma vida de qualidade. Só que o Senhor nos ensina outra coisa. O primeiro é Ele, que Ele é todo sustento. O Senhor é nosso pastor e de nada eu tenho falta. Eu já tenho Ele. Então, realmente, as nossas crises de ansiedade, os nossos desejos, vêm do que a gente vai criando na cabeça. É um novo telefone, é um novo carro, é o melhor isso, é o melhor aquilo. Isso vai trazendo uma ansiedade tão grande ao nosso coração. E às vezes a gente vai dedicando tanto tempo a trabalhar para conquistar essas coisas, a gente perde o principal, que é a presença de Deus. Eu fiz um casamento sábado e justamente falei, olha, não tem nada mais entrar aqui, a sua noiva entrando, é lindo, é maravilhoso, ter um filho é lindo, é maravilhoso, mas não tem nada melhor do que sentir a presença de Deus. É algo incrível. E quando você vê Deus falando disso, eu acho que não é nem ele fazendo uma concorrência com o filho, com a esposa, mas para mostrar que realmente a presença dele é o que mais importa. E se você estiver na presença dele, tiver esse amor, você vai conseguir contagiar o máximo possível de pessoas. E o amor, quem ama, ele faz justiça. Você falou aí de um imposto que paga, que ajuda as crianças da creche. E as pessoas às vezes têm aquela coisa bitolada, né? Tipo, vamos juntar a cesta básica, vamos juntar a cesta básica. E sai dando cesta básica. E às vezes é até sem propósito. É ficar dando cesta básica, ficar dando as coisas. Parece que a gente está fazendo a nossa obra e não a obra de Deus. E quanto que o empresário pode contribuir tanto com esses impostos, como também com a cooperação na igreja, né? Eu vi um caso aqui recente na igreja, um rapaz que estava sem os dentes. Quem que ajudou ele? E deu para ele? Foi um dentista. E a palavra fala, né? Então, vocês me ajudaram, me deram de comer, me deram de beber. Quando, Jesus? Quando? Quando cuidaram dos meus pequeninos. É uma responsabilidade, né, Bruno? Deus nos dá talento e oportunidades para a gente. E aí, o que a gente faz com essa oportunidade, esse talento, essa família que você teve, essas condições, esses mestres que você teve? Realmente é uma falta de amor, falta de propósito e falta de justiça. E o seu ramo fala muito da justiça. Equipara essa justiça que eu falei aqui agora, que Jesus fala que é cuidar dos pobres. Você já falou que equipara, né? É interessante quando você fala dessa palavra, né? Quando eu te ajudei, Senhor, quando eu estive com o Senhor, quando ajudar esses pequenininhos. Porque também fala, olha para os outros, aparta-te de mim, porque eu estive preso e você não foi me visitar. E a figura do preso, ela é importante. Porque se pegar e pensar, quem que é a pior pessoa da nossa sociedade hoje? Não é aquela que está presa? Não é aquela que está ali trancafiada e tratada como um bicho? Ela foi colocada numa jaula porque ela descumpriu a lei. Mas ali, dentro daquela jaula, sistematicamente, todos os dias, ele tem todos os direitos dele sendo violados. Todos. Pensem num direito da Declaração Universal dos Direitos Humanos, um preso hoje no Brasil tem ele sendo violado nesse exato momento. E o Senhor, ele nos chamou não para receber uma palavra e ficar dentro da igreja e achar isso muito bonito, não. Ele nos chamou para levá-lo a quem está nessa situação. E acho que sim, é uma linha muito tênue entre o assistencialismo e aquilo que o Senhor quer que nós façamos, né? Eu citei Efésios 2 e ele termina falando, porque vocês não são só salvos pelas obras, mas foram salvos para fazer aquelas obras que eu já determinei. Então, você falou sobre pessoas que ficam ali fazendo e fazendo, crendo que aquilo ali vai dar a ela um melhor status. E a gente vê que há religiões que pregam que aquilo ali vai dar um karma melhor, uma evolução melhor, uma próxima vida melhor. É uma mentira de Satanás, obviamente. Mas o Senhor, e é interessante quando você pega essas religiões que creem nessas coisas, as pessoas fazem muito mais do que muitos crentes. Só que aquilo ali em vão, não é para salvação, é talvez para
cuidar de alguém, vai ser bom para alguém, sim. Ele foi doutrinado naquilo, Sim, né? e aí nós falamos sobre motivação, né? Você ajuda pela motivação de ter um melhor karma, ou É, você ajuda porque o Senhor mandou e você quer estar quite com o que o Senhor mandou. Isso dentro da igreja evangélica acontece. Você ajuda porque você quer ser obediente, ou você ajuda porque o Senhor te salvou, o Senhor te amou, e o seu coração hoje transborda de amor, e você ajuda porque você vê uma pessoa passando fome, você não consegue deixar de ajudar, porque a dor daquele pequenininho que está ali preso, passando fome, ou viúvo, ou órfão, aquela dor, você sente aquela dor como o Senhor sente, e você é levado a tomar uma atitude. E aí eu vejo que o papel da igreja é aquele que há muito foi dado, muito será cobrado, né? sim. O nosso papel como igreja é não ser inerte em relação às mazelas desse mundo. E é engraçado quando você começa a tocar nesse assunto, vai aparecer alguém e falar, pô, isso aí é teologia teologia de Franciscana? franciscana, teologia eu esqueci o nome, eu Sim, não essa conheço. linha que você fala, né? Sim, ou então fala, isso aí é a missão integral, teologia da missão integral. E, sinceramente, eu creio que a nossa missão, de fato, ela é integral. O nosso chamado é para passar por essa terra e transformando. Eu lembro que eu já tive conversas com pastores, amigos meus, falavam, o que vai mudar? O que vai transformar o mundo? Não é político A ou político B, não é capitalismo, socialismo, mas é a igreja local. É, E a igreja local não é o templo. A igreja local somos nós. sim. É a igreja. A única esperança do mundo é a igreja, porque Cristo em mim é a esperança. É. Então, eu até perdi exatamente qual que era a pergunta, Tá dentro, é a mas, justiça. mas um conceito de justiça baseado na Bíblia é isso, é não ficar inerte. Não ficar Eu inerte. lembro, eu vi, tem um testemunho de um pastor que começou um trabalho, eu não lembro o nome dele, começou um trabalho com moradores de rua em Goiânia. E hoje em dia também os moradores de rua são o escora da sociedade, porque antigamente você pega alguém da geração anterior a nós e fala, tinha sempre o mendigo do bairro, que todo mundo conhecia, tal, que era isso, aquilo, tal. Hoje em dia não, o morador de rua hoje ele é adicto, ele bebe corote, ele fuma crack, ele é doidão. Ele é um zumbi. Ele é um zumbi. Eu vi uns vídeos do centro de São Paulo, da Cracolândia. Tem drogas que as pessoas viram zumbi, ficam andando pela rua igual Walking Dead. E o nosso chamado e aí falando desse pastor que começou um trabalho com os moradores de rua, isso foi se alastrando, tem a cidade de refúgio aqui em Minas Gerais. É tão lindo você pegar aquela pessoa, olhar para ela e enxergar um ser humano e lavar as feridas. Assim como quando pergunta a Jesus quem é o nosso próximo, né? E ele conta aquela história. Passou um levita, passou um sacerdote, por fim passou um samaritano, colocou no cima do cavalo, levou para a hospedaria, limpou os seus ferimentos, pagou a hospedagem. Então, a justiça é essa. Sim. É se compadecer. Se compadecer. E você falou isso aí, é uma confusão bíblica que eu vejo, a questão de obras e obras. Né? Até você citou Efésios 2:8, que vai até o 10, onde fala obras e obras. E ali tem duas obras citadas. Né? A tradução fala obras, mas é obras da lei e obras de fé. Então, qual obras que não salvam? Ele está falando diretamente com o judeu. Que era o quê? Entregar o sacrifício, cumprir os dias da festa, os 7 dias, cumprir as Páscoas. O judeu, ele acreditava... Aliás, esse era o modelo que Deus deu, né? Ele tem que cumprir Páscoa, Asmos, Primícias, Pentecostes, ele tem que entregar o dízimo, ele tem que entregar o melhor sacrifício para aí sim ele ser redimido do pecado. E Paulo faz essa comparação, né? Nós não somos mais salvos pelas obras. Porque lá em Hebreus vai dizer, isso aí, a gente ia ter que fazer essas obras eternamente, não seríamos salvos. Mas nós somos salvos para boas obras, que é outras obras. Obras da fé. Me mostra, né? A tua fé sem obras e eu vou te mostrar a minha fé
com obras. Que é se compadecer, cara. É esse amor. É um cuidado muito grande. Agora, olha só como é que é interessante. Infelizmente, né? A gente sabe que algumas pessoas aproveitam também da igreja. Jesus diz: dê a todo que lhe pedir. Mas tem pessoas que fazem disso, tipo, uma muleta. Tem uma pessoa, às vezes, que ela não está precisando de uma ajuda financeira, mas está precisando de um incentivo para ela trabalhar, porque ela é saudável. E a palavra fala que a gente tem que ensinar e corrigir também. Você tem dificuldade em corrigir as pessoas para elas chegarem no lugar assim? Eu tô falando que eu sempre tive isso. Hoje em dia tô aprendendo. O bom que você é pastor, né? Então, você, de ofício, né? Você também é pastor. E, Sim. e o pastor, ele tem que saber corrigir. Porque eu vi até uma pregação esse final de semana, a ovelha, ela é cega, né? A ovelha, o princípio da coisa, a ovelha é cega. E de fato a ovelha é cega. E o pastor tem um cajado. E o cajado, ele é também para correção. E eu tenho muita dificuldade para corrigir. E eu tenho sido testado. Agora que eu tenho um filho, ele tem 1 ano, mas ele requer correção. Olha que interessante. Nós já nascemos assim. E a minha dificuldade para corrigir, eu acho que está sendo trabalhada. Eu tenho dificuldade, às vezes, para corrigir a equipe. Eu tenho um escritório. Não é fácil. Muitas vezes você pega uma petição que foi escrita por algum colaborador e chama, olha, tem que mudar isso, tem que mudar isso. E aí você vê a cara da pessoa ficando assim, revoltada. Porque talvez você risque a petição inteira. Mas se você não risca a petição e fala, entra com isso mesmo, além de estar levando o nome do escritório e te prejudicando, prejudica a pessoa, porque ela não teve o direito de uma opinião e falou, olha, isso não tá legal, tal palavra não tá boa, tal forma de afirmar tem que mudar. Então a correção ela é necessária. Eu vejo assim até uma insubordinação, né? Vem muito dessa lei de Deus. O ser humano, por si próprio, ele não gosta muito de ordens e de mandamentos. Ele acha que é afronta para ele que está querendo, de alguma forma, corrigir ele. Mas é igual eu falo, não quer dizer que a gente não é pessoas que não têm opiniões, mas cabe a nós obedecermos. E uma coisa que eu sempre levo da Bíblia é obedeça o seu patrão como se fosse Deus. Porque de uma forma assim, se você não consegue obedecer o seu patrão que está ali, que te dando uma oportunidade de trabalho, de serviço, você também não sabe obedecer a Deus. Você é uma pessoa, né, insubordinada. Mas é isso, Deus vai ajudando a gente. Sempre tem esse exemplo. Sempre que você não é capaz de, com quem você está vendo, obedecer, se compadecer ou ter uma atitude correta, com Deus que você não vai ter, que você não está vendo. Né? Nós somos muito visuais, o ser humano é muito visual. Você falou sobre Hebreus, né? O povo teve medo. O povo viu aquela maravilha e teve medo. Falou, Moisés, vai no meu lugar. E eu creio que o Senhor queria que o povo fosse até ele. Sim. Que o povo fosse até ele. Mas o povo teve medo. O chamado foi para o povo. Sim. Aquele conceito de Pedro, que uma nação de sacerdotes, povo santo, é um conceito do Êxodo. Sim. Êxodo 19, a partir do 4, 5, 6, Deus chama o povo, fala, eu quero fazer de vocês uma nação de sacerdotes naquele momento. Naquele momento, depois de ele entregar, eles negaram. Sim. Eles negaram, não quiseram. Moisés, vai no nosso lugar. E olha que interessante, eles continuaram afastados de Deus naquele momento onde Deus iria dar a palavra, que é um momento semelhante a Atos 2, onde desce o Espírito Santo. Montar um bezerro. E eles vão montar o bezerro. E ali eles não se arrependem. Quem se arrepende? Somente a família de Levi. Levi. Só eles que arrependeram. A tribo de Levi. Vem para cá que agora vocês vão ser sacerdotes. Olha, era um convite para todo mundo ser sacerdote. Mas quem arrependeu chegou e falou, não, agora você pode oferecer sacrifício. Vocês vão ter terra, porque eu sou a herança de vocês. Eu sou a herança de vocês. E aí fala sobre aquilo que nós acumulamos nessa terra. Você falou sobre esse início da vida profissional e os temores daquilo que a gente vai conseguir para poder se sustentar, ou ter isso, ou ter aquilo. E olha como que Deus está lá na frente. Primeiro ele fala, olha, observa os pardais, o passarinho não passa fome. Você não vai passar fome não, pode ficar tranquilo. Mas o mais importante que é? Não é acumular aqui onde a traça corrói, é acumular tesouros celestiais.
E o que o diabo fez, ele tirou foi a mentalidade do homem. Uhum. Não é à toa que Deus vem recuperar com o Espírito Santo que a mentalidade de Cristo. Porque Deus já deu tudo e Sim. falou, cultiva e guarda. Já deu tudo. E quando vai para Efésios 1, você gosta? Também é o quê? Cristo falando, vocês já têm tudo nas regiões celestiais. A gente só tem que continuar cultivando. Quando a gente tem essa mente transformada, a gente sabe que a gente não está preso a essas pequenas coisas. Eu tenho um amigo que falava, quando você entende quem você é, a sua identidade como cristão, você entende que a vida eterna já começou. Não é assim, eu vou morrer e vou passar a viver. Não, meu amigo, você já está vivendo a vida eterna. Você ainda vai ter o seu tempo de corpo glorificado. Isso é outra história, lá na frente. Mas hoje você já vive para a eternidade. Sim. Então a nossa vida, ela tem que ser também pautada naquilo que é eterno e não naquilo que é terreno, que é transitório, que é passageiro. Porque a, a, a madeira, a folha, o papel vai ser consumido. Só vai ficar o que é eterno. Sim. Ó, para a gente finalizar aqui esse podcast, espero que a gente venha ter outras oportunidades. Também espero que a gente continue conversando sobre a palavra, né, aqui na comunidade, nossa comunidade de fé. Qual que é o conselho que você dá para um jovem cristão que tem uma dúvida no coração? Será que eu trabalhar nessa profissão vai tirar o meu foco de... Tem alguns que têm esse pensamento de servir a Cristo. Será que eu vou ter que fazer alguma coisa errada e vai contra a minha fé? Não tem essa história assim? Eu vou talvez contar algumas histórias de coisas que eu já vi. Eu já liderei muito célula e já conheci muita gente através da vida numa igreja em célula. Já passou pela minha célula inúmeras pessoas e muita gente às vezes do direito. E sempre alguém chegava e me chamava, mas como é que você faz para advogar? Não te dá uma dor de consciência, não te dá um peso? E eu comecei a refletir sobre aquilo. Eu, na minha profissão, nunca precisei. Talvez Deus tenha me abençoado, eu nunca precisei de utilizar do engano, de utilizar de mentira para ter sucesso na minha profissão. Mas eu tenho um testemunho de uma conhecida, até um casal de amigos da Central, que a menina ela era advogada e atuava na área trabalhista. E a área trabalhista é uma área que, graças a Deus, eu não atuo nessa área, mas é uma área que existe muito espaço para mentira, para dissimulação, e ela trabalhava num escritório que defendia o empregado contra a empresa, e a chefe falou, olha, você tem que fazer isso, isso e isso. Falar isso, isso e isso. Ela, não, mas isso aqui não é verdade. A documentação aqui é outra coisa, não posso falar essa mentira. Aí a chefe, não, você tem que falar. E a menina, naquele desespero, tinha alguns dias ainda para se consumar aquele prazo, e ela optou por não falar a mentira, não faltar com a verdade. E ela foi demitida. E ela depois foi no púlpito dar o testemunho. Não foi dar um testemunho, não, ela foi dar o testemunho. Olha, eu fui demitida porque eu permaneci na palavra. E a palavra fala que você, por mim, vocês serão perseguidos, sabe? E Deus depois, passado algum tempo, a prosperou, colocou num trabalho até melhor. Mas mesmo que o Senhor não tivesse prosperado, sabe? Muitas vezes nós falamos assim, eu tenho que passar pelo deserto, que daqui a pouco Deus vai me prosperar. Meu amigo, Deus já te prosperou lá na cruz. Sim. Na cruz ele te deu toda a prosperidade. Igual você falou, você já tem tudo. Então, se o Senhor quiser que você seja um homem que vive no deserto até os últimos dias, você vai glorificar no deserto. Eu acho que a gente tem que falar em mentalidade, mudar a nossa mentalidade, achar que o deserto tem que ser passageiro, porque Deus tem que me prosperar. Você já foi prosperado na cruz. Sim. Agora você tem que obedecer, você tem que louvar, você tem que amar esse Senhor. Você tem que ser aquele escravo que pede para pregar a sua orelha na porta. Orelha furada. De orelha furada. Mas respondendo, já vi muita gente falar como que se faz, como que faz. E eu acho que é no dia a dia. E o conselho que eu daria para um jovem, já que eu tenho que responder a pergunta e ao invés de, Não, mas tá tudo dentro. tergiversar, um conselho que eu dou para um jovem primeiro é busca o Senhor, né? Todos os dias da sua vida.
E eu creio que na profissão, assim como um dentista, ele vê uma pessoa sem dente, Deus leva ele a curar, a tocar naquela pessoa e curar o dente, dar dignidade, porque ter dente é ter dignidade. Eu creio que um jovem que quer fazer direito, que quer ser um advogado, Deus vai dar para ele um direcionamento. Não só, então tem que ser um advogado popular e fazer causa para aqueles que não tem ninguém que advoga. Pode ser que seja isso, mas pode ser que não, que Deus te coloque para ser advogado de empresa e nessa empresa você levar uma mudança, uma metanoia, uma mudança de mentalidade naquele ambiente para que aquela empresa glorifique o nome do Senhor, se adequando, sendo correta, sendo humana, sendo amorosa. Ou você pode se tornar um juiz, que assim como o Senhor Jesus é advogado, Deus também é o justo juiz. Um juiz que vai julgar conforme aquilo que é correto, que vai julgar não apenas com a frieza da lei, mas enxergando o ser humano. Quantos juízes hoje em dia eu vejo que não enxergam o ser humano, não conseguem transpor aquele papel do processo. Hoje em dia o processo eletrônico, né, não consegue ultrapassar aquele PDF, enxergar que por trás daquele amontoado de folha existe um drama de uma pessoa. E não é a resposta do judiciário não tem que ser para resolver uma lide, um processo apenas. Ela tem que levar paz social para aquelas pessoas que estão ali lutando, ou para aquela pessoa que está ali. Da mesma forma, um promotor. Estou tentando falar sobre as carreiras jurídicas. Promotor é bom, que quem faz MP gosta normalmente é justiceiro, né? Mas não apenas ser um acusador. Nós sabemos quem é o acusador, mas alguém que promove justiça. Promotor de justiça. Então a justiça ela visa a paz. Sim. Se você pegar o Código de Processo Civil, ele vai falar isso. Que qual que é a finalidade? Levar uma resposta para aquelas pessoas em tempo hábil. Porque também a justiça que tarda não é justiça. Quem está ali há 30, 40 anos esperando uma sentença já morreu várias vezes. Ontem saiu uma notícia que a Justiça da França julgou improcedente o pedido de indenização das famílias das vítimas daquele acidente que teve na rota Rio de Janeiro-Paris. Julgou improcedente contra a Air France e a Airbus. E foram, parece que uns 14 anos de... E olha que no Brasil 14 anos é fichinha para processo. Mas quem está 14 anos esperando... Eu vi que uma família deu uma entrevista falando, olha, parece que de novo nós morremos. Então a justiça que falha, a justiça que tarda, ela é falha. Sim. Então, dentro das carreiras eu vejo isso. Procure a Deus e mergulhe de cabeça, porque a justiça pertence ao Senhor. A justiça do homem ela é trapo de imundícia, como diz Isaías, mas a justiça pertence ao Senhor. Então se coloque nas mãos de Deus. E ele vai te usar em qualquer área do direito, como ele usa em qualquer área profissional. E no direito, ele vai dar inúmeras oportunidades. Nós temos que ser cheios do Espírito. Legal, né? A justiça pertence a mim, diz o Senhor. E a nossa? A meu próximo. Bruno, você quer compor mais alguma coisa para esse final de programa? Eu acho que é isso mesmo. E só ressaltar aquilo que nós falamos. É o amor. No final, o que permanece é o amor. E creio que homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus, aonde estiverem, vão transformar o ambiente. Seja ele um vendedor de tecidos, seja ele um pastor, seja ele um enfermeiro, um capelão, um produtor de vídeo. Sim. Porque a diferença não é o que nós fazemos, nós somos vasos de barro. A diferença é o Espírito Santo que está ali dentro. E quando nós formos cheios do Espírito, nós vamos transbordar. E do nosso interior fluirão rios de água viva. E a palavra fala que o profeta viu aquelas águas amargas e o Senhor começou a derramar águas purificadoras. E essas águas foram saneadas. E ao longo das margens começaram a nascer frutas árvores que davam fruta e alimento. Então, eu creio que onde nós estivermos, o nosso chamado é para que a nossa presença leve o Espírito, que a presença do Espírito vá conosco e a gente possa
sanear as águas. Só finalizando, então uma vez eu vi um pastor dando testemunho, acho que foi até o Pedro do Borel, que ele falava, ah, Deus, eu quero ir a Israel, não sei o que, eu quero pisar em Israel, eu quero pisar onde Jesus pisou. E o Senhor respondeu para ele, mas eu quero que você pise aonde eu ainda não pisei. Eita, É isso. é isso. Ô Bruno, muito Eu obrigado que aí agradeço. por esse tempo que a gente passou junto. E é isso aí. A gente lançou sementes aqui hoje. Que Deus possa mesmo trazer o crescimento dessas sementes, Amém. que alcance advogados, promotores, juízes, e todos aqueles ao quais você assiste. Obrigado, porque eu aprendi muito mais sobre a sua profissão agora. Amém. E também como se ela assemelha, né, a palavra de Deus. E eu fico aqui com essa justiça que traz uma paz que excede todo entendimento. Que você venha ser abençoado todos os dias no Amém. seu trabalho, que o Senhor esteja contigo em todo lugar que você entrar, que onde você coloque a planta dos seus pés seja um lugar muito abençoado, a Em presença nome de de Deus, que Jesus. seja muito usado por Deus, que muitas pessoas venham conhecer a Cristo pela sua vida. Em Em nome de nome de Jesus é Jesus, que eu Senhor. desejo. Recebo. Muito obrigado a todo mundo que está vendo aí mais esse episódio do Fé com Propósito, lançando sementes e crendo que Deus vai tocar no coração de empresários, advogados, médicos para declarar Cristo através da sua empresa, através das redes sociais e, como o Bruno falou, na sua vida principalmente, porque, como o Luiz está ali também falou, é a nossa vida no dia a dia já vai mostrando quem é Cristo e vai mostrando transformação, porque eu vejo pessoas que me conheciam há 10 anos e falam, nossa, você está diferente. Então, realmente, Cristo ele traz uma diferença e que você venha ser uma bênção também na sua empresa. Eu te agradeço que está acompanhando e toda semana a gente vai estar com um vídeo aí no ar aí, com um empresário, com um advogado, com um médico e Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Bruno. Agradeço.